Então Jesus andando, agora ele vai para o deserto, para ser tentado por Satanás. A Bíblia relata que o Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. Meus amados irmãos, por que Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás? Porque estava escrito. Então tem histórias na minha vida, na tua vida, que nós vamos ter que ser tentados por Satanás. Vai ter batalhas que nós vamos estar preparados para lutar contra Satanás. Vai ter momentos da nossa história que nós vamos ter que estar preparados, porque Deus escreveu isso para mim, escreveu isso para Cristo e escreveu isso para você também. Então, as pessoas hoje têm medo de querer lutar, de enfrentar as suas próprias lutas. Muitas das vezes são lutas que não é que o pastor Diego, o pastor Jader, ou qualquer mulher de Deus, homem de Deus vai ter que pegar por você, que você vai ter que enfrentar o inimigo através do Espírito Santo de Deus, que Deus colocou na tua vida. E veja, meus amados irmãos, que o diabo foi até Jesus para tentar mudar a história que Deus tinha na vida dele. O diabo vem todos os dias na minha vida, na tua vida, querendo nos desviar da história que Deus tem comigo. E é isso que nós temos que entender, que o diabo, ele quer mudar a história que Deus tem para mim. Ele quer mudar a história que Deus tem para ti. Ele quer mudar a história que Deus tem para tua casa, para tua família. Ele vem de contra ti para tentar mudar a tua história. E ele é conhecedor de Deus. Ele sabe que o grande e o mais belo escritor também gosta de escrever, porque ele disse para Jesus por 2 vezes: está escrito. Veja que ele tentou mudar a história. Está escrito. Está escrito, transforma esta pedra em pão. Está escrito, dá ordem aos anjos, se joga daqui que os anjos vão vir te guardar. Veja que ele pegou aquilo que estava escrito, a história que está escrita tua, ele vai tentar apagar, ele vai tentar te mudar de direção. E o problema de hoje é que ele tem conseguido mudar muitos líderes, muitas pessoas têm saído da presença de Deus para viver uma história no mundo, para viver uma história de pecado, para viver uma história lá fora, para viver os tesouros daqui. Mas a história de Cristo não é essa. A história de Cristo para minha vida e para a tua vida é: não junteis os tesouros na terra. É: não junteis os tesouros na terra. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As nossas histórias aqui vão doer. Não vai ser história boa não. Vai ser sofrido para mim, vai ser sofrido para ti. Mas a glória de Deus, ela vem no final. Jesus Cristo, ele está ali orando. Jesus Cristo, ele está jejuando. Jesus Cristo está 40 dias sem comer e nem beber. E sabe quem apareceu para ele? O diabo. Por que o diabo aparece para quem ora? Por que o diabo aparece para quem jejua? Por que o diabo aparece para quem está ali buscando uma intimidade com Deus? Porque aqui ele não vai aparecer para a prostituta, ele não vai aparecer para o traficante, ele não vai aparecer para aqueles que estão na porta larga, que não querem orar, que não querem jejuar, que não querem ter compromisso com a palavra de Deus. Ele vai aparecer para mim e para ti, que estamos orando, que estamos jejuando, que estamos se esforçando, porque aquelas pessoas, ele já está dentro delas, já faz parte da vida dela. Mas ele sabe que eu e você estamos incomodando o inferno, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus, e a glória e a virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Então, um dos primeiros erros do cristão é não buscar reconhecer qual que é a tua história. Eu tenho a minha história com Deus. Cada um de nós temos uma história com Deus. Cada um que está aqui, pessoas que estão lá no mundo agora, mas muitos estão rejeitando de viver uma história com Deus para viver uma história com o diabo. Muitos estão rejeitando para viver uma história do céu para viver uma história da terra, uma história terrena. Meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, se nós analisarmos a nós mesmos e entender qual que é o chamado, entender a importância de entender qual que é a minha história, porque hoje as pessoas não estão buscando entender o que eu tenho com Deus. Senhor, qual que é o meu propósito, qual que é a história, para que o Senhor me colocou nessa igreja, por que tu me levantou como missionário, por que tu me levantou como pastor? Eu estou andando conforme aquilo que tu escreveu, ou eu estou andando conforme a minha vontade? Então, se nós não estivermos andando conforme a vontade de Deus, nós estamos andando conforme a história que Satanás tem. E não é essa história que nós temos que viver. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que muitos estão dentro da igreja errando, dando lugar ao diabo. Sabe o que ele faz? Ele faz com que tu venha se preocupar com a história do teu irmão. Muitos estão dentro da igreja cuidando da vida dos outros, da história, do chamado. Por que ele é usado assim e eu não, Senhor? Por que ele é abençoado e eu não? Por que o Senhor usou ela daquela maneira e eu não? Por que o Senhor usa daquele jeito e eu não?
Muitos estão confundidos dentro da igreja porque não sabem a história, o projeto. Se Deus tem uma história com Paulo, Paulo vai fazer aquilo que ele vai fazer. Se Deus tem uma história com João, ele vai fazer aquilo que João tem que fazer. Se Deus tem uma história contigo, faça a história contigo e deixa aqueles que estão vivendo. É necessário, meus amados irmãos, nós vimos aqui tomar um chacoalhão, nós tomar uma busca, um choque de realidade, para analisarmos a nós mesmos, para que eu venha entender e pensar: Senhor, eu estou fazendo conforme a história que o Senhor escreveu para mim. Então Jesus que não faz acepção de pessoa, horas ele prega para a multidão, mas quem tem um chamado e entende a história que Deus tem, ele chama face a face, ele busca. Jesus ele foi lá para pregar para uma mulher no poço de Samaria. Jesus ele foi lá para pregar para um paralítico que estava no tanque de Betesda, um lugar onde ninguém queria chegar. Imagina o cheiro daquele lugar. Porque hoje tem auxiliar de enfermagem, hoje tem hospital da enfermaria limpando, dando banho numa pessoa que está deitada enferma. Mas naquele lugar, lá no tanque de Betesda, não tinha nenhum auxiliar de enfermagem. Então eram os homens defecando, eram os homens sem tomar banho, paralíticos, pessoas leprosas. Imagina o cheiro daquele lugar, que nem o Senhor Jesus quis, que só o Senhor Jesus quis ir. Porque a Bíblia nos relata que os discípulos não foram, mas Jesus foi lá, não olhou um mau cheiro. Isso estava escrito na história. Se está escrito na minha história que eu tenho que ir na rua abraçar mendigo, pregar o evangelho, e nos lugares mais fedorentos, ao céu aguento, eu vou, mas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Oh Deus poderoso, eu estou sentindo a graça, o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Veja, meus amados irmãos, que a história não é boa. Hoje todo mundo quer pregar no Gideão, hoje todo mundo quer pregar no congresso, mas para uma pessoa, para duas não quer. Jesus ele vai de encontro a uma alma. Ele foi de encontro à mulher samaritana que ganhou a cidade de Samaria. Viu a importância de uma alma? Ele foi de encontro a um homem de Gadara, atravessou a tempestade, porque ele sabia que tinha uma alma para libertar lá. Então o homem de Deus, a mulher de Deus não vai olhar a distância, não vai olhar o lugar da visita, ele vai, porque sabe que lá tem uma alma para ser liberta, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Deus maravilhoso. Então eu entendi qual que é a minha história. Agora eu estou entendendo qual é o meu chamado. Por isso que eu disse, eu tive que ir para o deserto, eu tive que ir para o calabouço, eu tive que ir para lá, para a caverna, para meditar. Porque se nós ficamos no meio de muitas tarefas dentro da igreja, a gente fica com nem Marta, atarefada procurando algo para agradar Jesus, mas não escuta a voz de Deus. Quantos estão preocupados em fazer a obra, evangelizar, pregar, mas não está mais preocupado em escutar a voz de Deus? Meus amados irmãos, tudo tem que ter temperança, tudo tem que ter temperança. Agora Jesus chama um a cada um dos seus discípulos, e ele começa a viver aquilo que ele está escrito. A Bíblia relata que aonde Jesus passava tinha vida transformada, aonde Jesus passava paralítico andava, morto ressuscitava, tinha pessoas que estavam enfermas e era curado, tinha leproso que era curado ao instante de Jesus só empunhar as mãos. A Bíblia relata que Jesus passava, colocava a mão no cego, o cego enxergava. Jesus ia lá vivendo aquela história, trazendo uma história desconhecida para os mestres da lei, e os seus discípulos andando, participando, olhando junto aquela história. Imagina você do lado, vendo todos os milagres, o mestre fazendo, as coisas acontecendo. É para te ter ser o homem mais de fé e a mulher mais de fé. Mas a Bíblia relata que lá mesmo, entre 12 discípulos que Jesus escolheu, um ainda quis se desviar, quis dar ouvido à história que o diabo tinha. Vocês pararam para analisar? Estavam com o melhor pastor e deu ouvido ao diabo, Judas. A Bíblia relata que tinha um que estava lá no meio deles, que mesmo olhando Jesus andar sobre as águas, ele era incrédulo ainda. Tomé não acreditava. A Bíblia relata que mesmo agora andando e vendo Jesus Cristo ali, fazendo todas as coisas, tinha um homem chamado Filipe, que falou, nos mostra o Pai. Então ele estava andando com o Pai e não conhecia o Pai. Tudo isso tem nos dias de hoje dentro da igreja de Cristo. Pessoas que estão dando ouvido ao diabo, a história que o diabo tem. Hoje tem também na igreja pessoas incrédulas, que não querem mais milagre, que Jesus cura, que não crê no sobrenatural, no espiritual de Deus. Existem pessoas covardes como Pedro, que fogem na hora que não tem que fugir. Existem diversas pessoas, e veja que a realidade da igreja sendo constituída na terra, aquilo que estava escrito, Cristo já estava fazendo perante aos homens. Então, meus amados irmãos, ele sabia
que mesmo nas falhas, que mesmo nas lutas, eram aquelas pessoas que ele tinha história. Então eu sei que tu é falho. Tem dia que tu fala: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, eu não aguento mais tanta prova, eu não aguento mais tanta dor, eu não aguento mais tanta luta. Senhor, eu estou com vontade de decidir. Mas foi você que Jesus escolheu para viver uma história com Ele. Foi Ele que te escolheu. A história não é tua, é Ele que te escreveu. Está escrito tudo pelas mãos dEle. Você só tem que seguir, porque você não é carta escrita pelas mãos do homem. É Deus que escutou a tua história. Porque o homem te renunciou, o homem te calunia, o homem te envergonha, mas os humilhados serão exaltados para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Veja que os milagres iam acontecendo, veja que as coisas iam acontecendo. Agora Jesus, Ele é maravilhoso, e a gente tem que buscar olhar para Jesus e não procurar se espelhar por algum humano, alguma pessoa que é falha ou pecadora, mas sim se espelhar por aquele que tudo fez corretamente. Sabemos que não alcançaremos a eficácia de Jesus, mas se nós se esforçar, é isso que Paulo disse. Não é que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo, eu estou prosseguindo para o alvo da perfeição. Eu estou olhando para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Todo aquele que conhece Jesus conhece a sua história. Ele não muda de direção porque uma pessoa falou isso ou uma pessoa falou isso. Ah, Deus revelou para ela que não é, Deus revelou para ela, mas Deus revelou para mim. Qual que é a tua história? Se Deus revelou para ela, é para ela. Se Deus revelou para ti, é para ti. Se Deus revelou coisas que é para ti, você tem que andar conforme a sua história. Porque aquele que conhece a história de Deus, ele está na terra e faz que nem Jesus Cristo. Ele não quer saber da história de João, ele não quer saber agora da história de rei Herodes. Ele só quer fazer o quê? A vontade do Pai. Ele quer fazer a vontade do Pai. Então Jesus Cristo separa os seus discípulos, derrama para eles o poder e a autoridade. E a Bíblia relata que os discípulos vão de 2 em 2 pregando o Evangelho, curando os enfermos, fazendo as maravilhas que Jesus fez. E Jesus ficou num alto monte, só esperando eles voltar. E veja, meus amados irmãos, a importância da história, de a gente entender da história que a gente tem com Deus, foi que Jesus, quando chegou aos seus discípulos, Ele perguntou para eles: me diz uma coisa, eu quero perguntar para vocês, o que eles estão dizendo de mim lá? O que eles estão falando lá de mim lá? Então os discípulos, dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, que ressuscitou. Então Jesus escuta eles falar todas aquelas coisas. Vocês pararam para analisar, meus amados irmãos, que a gente pregando o Evangelho, evangelizando as pessoas, todo mundo diz que conhece Jesus, mas conhece Jesus da maneira errada. Estavam dizendo que ele era Jeremias, estavam dizendo que ele era agora o João Batista que ressuscitou. Se você é espiritual, você pode entender por que aconteceu esta mensagem, porque a Bíblia vai nos dizer agora que aquele que está longe de Cristo não sabe quem Ele é. Aquele que está distante de Jesus não o conhece. Aquele que está distante de Jesus até acredita nele, porque ele está falando: ele é isso, ele é aquilo, ele faz milagre, mas está distante de Jesus. Jesus, ele chama a multidão, a salvação é para todos, mas a história é só para alguns. A história que ele quer escrever das pessoas que sempre são muito poucos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então eu pude analisar, Jesus, ele queria saber o que estavam falando dele também. Ele queria saber qual que era a história que corria em cima do seu nome. E a Bíblia vai nos dizer também que depois de ele saber de todas as histórias que o povo estava falando, que a multidão estava falando, ele queria saber o que os íntimos dele estavam falando. Então ele olhou para os seus discípulos e perguntou: o que vocês dizem que eu sou? Então era para todos responder: o Filho de Deus, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da eternidade, o Messias que havia de vir. Mas os discípulos ficaram calados e apenas um teve a coragem de olhar para os olhos de Jesus e dizer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Veja
que também tinha pessoas que estavam com Jesus, mas não sabiam quem Ele era. Isso está acontecendo também nos dias de hoje nas igrejas. Então por isso que é importante nós buscarmos uma intimidade. Veja que Jesus, Ele queria saber aquilo que estava falando. Ele queria saber aqueles que estão perto dele vão falar. Mas veja que só uma pessoa reconheceu que Ele era o Filho de Deus. Pedro buscou pelo Espírito Santo de Deus que veio aquela revelação. Porque o Espírito Santo de Deus não desce se nós não buscar. Ele buscou um discernimento espiritual, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Aonde ele falou: você é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Mas, amados irmãos, e os restantes dos discípulos não falaram nada. É porque ainda não estavam buscando uma intimidade forte com Deus. Não estavam buscando a Deus da maneira que deveria ser buscado. Então Jesus, Ele quer também saber com que aqueles que estão próximos de nós se importam. Porque assim como nós temos uma história, vai ter pessoas que não vão te reconhecer como um homem de Deus. As pessoas que não te conhecem, estão distantes de si, vão te dizer: não, ela se converteu, ele se converteu. Ele se converteu, aceitou Jesus, está na Bíblia, agora é crente, parou de beber, parou de fumar, parou de fazer as coisas erradas. O povo está falando isso da minha vida e da tua vida. Mas aqueles que estão próximos de nós, o que vão falar? Aqueles que estão ao nosso redor, o que podem falar de nós? Cartas escritas pela mão de Deus. Isso é o parâmetro para nós entender se nós estamos fazendo a vontade de Deus e se estamos na história verdadeira, numa história escrita por Deus. Mas também existem pessoas que não são espirituais e não reconhecem que você é uma mulher de Deus, que você é uma mulher de Deus. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos pelo nosso esposo, pelo nosso marido, pelo nosso filho, pelo nosso cônjuge. Muitas das vezes nós não somos reconhecidos como homem de Deus. Mas o importante não é o que eles estão falando. O importante é tu saber o que tu tem com Deus. Porque Jesus Cristo sabia aquilo que Ele estava fazendo na terra e sabia qual era a tua história. Oh, Deus poderoso. Veja, meus amados irmãos, que agora vem a parte mais maravilhosa, aonde Jesus reúne os seus discípulos e Ele mesmo resolve se manifestar a história dele. Ele mesmo resolve falar a história para os seus discípulos. Então tá, vocês já expulsaram o demônio, vocês já foram usados para curar milagre, para pregar o meu evangelho, para as pessoas estar lá sendo curadas, vocês já foram. Então agora vocês já podem entender quem eu sou. Eles estão falando isso de mim, vocês pensam isso de mim, mas sabe o que eu sou? E sabe qual é a minha história? Sim, Pedro, a ti foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, certificado, como nós dissemos no princípio da mensagem, a comunhão do Pai e do Filho, e veio o Espírito Santo de Deus, e Pedro foi usado naquele momento para reconhecer que ele é o Filho de Deus. E aí Jesus começa a contar a sua triste história. Ele fala para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e venha sofrer na mão dos seus inimigos, e sofrendo na mão dos seus inimigos seja preso e seja morto, mas o Pai vai o ressuscitar ele no terceiro dia. Jesus revela o que ele veio fazer para os seus discípulos. Jesus revela a sua história. Mas veja, meus amados irmãos, que história é essa? Uma história de dor, uma história de sofrimento. Todo mundo estava esperando o Messias vindo num palácio para salvar Israel, para salvar o povo de Deus, um Salvador. Ele veio dizer que vai morrer, que vai ser entregue, que os inimigos vão matar ele. Os discípulos não entendem aquela história. Ninguém entende aquela história. Mas veja que a história que Deus escreveu para Jesus também não foi uma história boa. Por que para mim tem que ser uma história de bênção, uma história de vitória? Por que para ti tem que ser uma história de bênção, uma história de vitória? A gente só tem que entender: se estamos sofrendo, é para sofrer, porque está escrito que nós vamos sofrer. Se nós temos que pregar, vai e prega, porque está escrito que tu tem que pregar. Se tu tem que evangelizar, evangeliza, porque está escrito que tu tem que evangelizar. Se está sofrendo, está doendo, está na prova, sofra com Cristo, porque está escrito que tu tem que sofrer. Mas Ele no dia da ressurreição há de glorificar o seu nome em tua vida, e tu há de ressuscitar na ressurreição dos mortos, e estará para sempre com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nos céus. Aleluia! Deus poderoso, Deus da glória, ó Santo de Israel. Eu entendi, meu irmão. Eu vinha no carro sofrendo: Senhor, é tanta dor, tanta prova, tanta luta, Senhor. Ele: meu servo, é essa história. Calma, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí
É por isso que o crente verdadeiro, o crente fiel, ele acredita no céu, ele sabe. É por isso que o crente fiel chora e acredita, vai me ressuscitar, vai me levar daqui. Foi isso que já falou no sofrimento. Eu pensei que o meu Redentor vive e há de me ressuscitar. Em breve nós estaremos entrando pelas portas das Novas Sião. Porque qual é o motivo de tu servir esse Deus? Qual é o motivo de tu buscar esse Deus, se não for o reino dos céus? Qual é o motivo de tu viver uma história, se ela não acabar feliz num reino de glória? A história dos céus é para todos. A história, a minha história, a tua história é contar essa história que eu estou falando, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai do Todo-Poderoso, e breve virá para buscar a igreja no arrebatamento. Aleluia, oh, glória, santo, 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 oh glória a Deus. Eu estou aqui cumprindo a minha história. Você está aqui cumprindo a tua história. Adora, glorifica a Deus o Todo-Poderoso. É essa história. Você está aqui porque Deus tem uma história contigo. Não desista, porque o diabo vai vir tentar tirar a tua história, mudar o teu caminho. No mesmo momento que Jesus relatou a sua história, o Satanás tomou a Pedro e disse: jamais vai acontecer isso. Jesus olhou: arreda-te, Satanás, porque eu não tenho parte contigo. O diabo sabe também da história que Deus tem contigo, e aí ele tenta te desanimar, ele tenta te tirar, ele tenta fazer tu desviar, parar. Mas hoje, se tu receber esta palavra, nós estamos falando no mundo espiritual: arreda-te, Satanás, porque nós não temos parte contigo. Glória, aleluia. Santo de Israel. E a história na vida de Jesus se cumpriu. A história na vida de cada um dos homens se cumpriu. Mas a história não acabou. Nós estaremos breve, porque está escrito aqui que nós vamos cear na mesa do rei. Está escrito aqui que nós vamos adentrar pela porta da Nova Sião. E sabe essa dor, sabe essa prova, sabe essa luta que tu está passando? Não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Eu não sei o que tu está passando, se está chorando por familiar, mas nada dessas coisas mais vai importar. Você vai subir e Ele vai enxugar com as mãos furadas e com um lenço branco camisinho dos seus olhos toda lágrima, toda dor e toda tristeza. Não vai mais ter levante, não tem mais Covid-19, não tem mais dor de cabeça, não tem dores no pé, não tem angústia, não tem aflição, não tem ladrão, não precisa nem de polícia para te guardar, porque vai ser guardado pelo justo, vai ser guardado por aquele que é conselheiro, vai ser guardado pelo general dos exércitos. Deus, oh maravilhoso Deus. Por que eu vou crer em chave de carro que vai perecer? Por que eu vou crer em tesouro? Eu vou sofrer vindo de ônibus cultuar o meu rei, mas eu vou vindo de ônibus na igreja cultuar o meu rei, adorar o meu rei, mas vou subir com ele para o céu. Melhor que eu estar com um carro com dinheiro que não é meu, melhor que eu estar com uma casa, com fazenda, com mansões, com dinheiro que não é meu. O que é meu está na mão do Senhor. O que é meu está na mão de Deus. Apóstolo Paulo percebeu isso e falou: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, mas breve hei de ressuscitar e receber da coroa de vida que Deus tem preparado para mim. Não só para mim, mas também para aqueles que esperam alcançar, para aqueles que esperam Jesus. Os nossos tesouros não estão aqui. Jesus disse: buscar os tesouros no céu. Você não sabe cada dificuldade que tu vem para escutar uma palavra de Deus, cada dificuldade que tu faz da tua casa para ir e vir, é para escutar a palavra de Deus. Porque antes tu ia sorrindo pro baile funk, antes tu ia sorrindo pro boteco, voltava depressivo. Mas hoje tu vai sair daqui cheio da presença de Deus. A glória de Deus vai impactar a tua casa, a tua família. E uma coisa que tu vai receber não é chave não. Pode baixar as tuas mãos, levanta a mão pro alto e recebe a presença e a glória do Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu nos dar. Oh Deus, aleluia. Como é que a gente vai entender? Todo aquele que está no propósito de Deus
faz história aqui na terra. Todo aquele que está na história de Deus faz história na terra, não sendo feliz, não compenso. Veja a história de Davi, sofrimento. A história de Noé, sofrimento. A história de diversos homens de Deus. A história de Paulo, sofrimento. Mas eles têm uma recompensa esperando lá. E eles fizeram história porque receberam o sofrimento, quiseram. E a história escrita pelas mãos de Deus, ninguém pode apagar. Uma história escrita pela mão de Deus, ninguém pode apagar. E eu decidi, e Deus me mostrou que Ele levantou nós, uma igreja, homens, mulheres de Deus, para fazer história aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer história aqui na terra. Mas como assim, pastor? Existem pessoas que aceitaram Jesus, que se converteram a Jesus, morreram, mas não receberam aquilo que Deus tinha para eles, uma história, um chamado. Eu falei de Paulo, eu falei de Davi, mas passou sim nesta terra homens de Deus, que mesmo que eles estejam agora lá no céu, na glória, fizeram história aqui na terra. Davi Miranda fez história, morreu, já não está mais aqui, mas ainda tem uma igreja, mas ainda tem pessoas falando daquilo que Deus usou ele para fazer. E que nem ele, entre outros homens que passaram aqui para fazer história. Mas pastor, por que então no meio de milhares tu consegue citar o nome de poucos? Porque poucos entenderam a sua história com Deus. Poucos entenderam que tem que orar, que tem que sacrificar. Se tu não tiver história orando, jejuando, buscando intimidade, buscando saber do sobrenatural, a história não vai acontecer na tua vida. Pedro fez a história com Deus, mas Pedro, ele tinha sede do sobrenatural. Ele via Jesus caminhando sobre as águas. Mestre, eu quero caminhar também. Se é tu, eu quero pisar nestas águas. E Jesus disse: vem, pode vir. Se tu quiser buscar o sobrenatural, Jesus disse que coisas maiores faria. Eu quero o sobrenatural. Eu sirvo um Deus sobrenatural. Eu sirvo um Deus poderoso, que derrama não só a graça, não só a salvação. Ele salva, cura, liberta, derrama poder e autoridade para os seus servos fazer a história dele aqui na terra. Oh Deus soberano, Deus quer glorificar o nome dele no céu, te usando para fazer a história. A história da tua família já começa a mudar. A história da tua casa já começa a mudar. A história do teu trabalho já começa a mudar. A história da tua vida já começa a mudar. Se tu receber a palavra ministrada do altar de Deus, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Eu quero fazer história, meus amados irmãos. Não ficar sentado nesse banco. Eu quero fazer história, eu quero mover. Eu quero fazer história porque Deus escreveu a minha história. E aonde eu for, a história de Deus vai ser contada. A história de Cristo vai ser contada. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. O nome do Senhor Jesus vai ser exaltado. Não importa as outras pessoas, eu quero a minha história. Eu quero seguir a história que Deus está criando, porque está escrito, nós lemos, que somos cartas escritas não pelas mãos de homens, não em tábua de madeira, mas sim escrita por Deus, escrita por um homem que morreu na cruz do Calvário com as mãos furadas, escreveu a história. E lá no grande dia do juízo, Ele vai vir, vai chamar e vai contar a tua história. Ele vai chamar cada um pelo nome. Ele vai te chamar: vinde, Diego Tomás Lopes, vem. E aquele que foi encontrado no livro da vida passou pelas portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém, a Nova Sião. E aquele que não foi encontrado no livro da história, porque estava apagada a história dele, foi lançado no lago de fogo. Mas tem um porém: aqueles que estavam ainda no livro, Ele chamou de novo, e cada um foi julgado conforme o quê? As suas obras, conforme aquilo que designou na terra. Deus está contando, meus irmãos, tudo. Mas a nossa história também não tem como apagar. Ninguém vai conseguir apagar a história que eu fui do tráfico. Ninguém vai conseguir apagar a história que eu era traficante. Ninguém vai conseguir apagar a história que eu bebia, que eu fumava. Ninguém consegue apagar a história na minha família, das coisas que eu fiz para trás. Mas eu não quero apagar a história. Eu quero que eles reconheçam que Deus mudou a minha história. Deus, Ele mudou a história que eu estava vivendo no momento que eu voltei para aquilo que Ele tinha escrito. Ele tem mais vida, Ele escreveu a tua vida, Ele tem tudo escrito. Então nós só temos que saber e aprender se nós estamos na direção de Deus. Então, assim como os homens fizeram história, por que os discípulos
curavam. Por que os discípulos, por que Davi Miranda orava então? Um homem natural, carnal, que nem você, não tem diferença. E paralítico levantava. É porque ele orava. Na história dele é uma história de um homem de oração, de um homem de consagração, de um homem que se virou desviando da aparência do mal, pecador como eu e tu, cheio de falhas. Mas lembra que Deus, Ele não quer usar uma pessoa perfeita, porque não tem como ser perfeito. Ninguém será perfeito. Ele quer usar pessoas com falhas, que se arrependem e não querem continuar naquele mesmo erro, que mesmo sabendo que está errando, que não está orando, mesmo sabendo que está sem jejuar, sem buscar, entende que tem que buscar, entende que tem que jejuar, entende que tem que ler a Bíblia e fala: Senhor, eu não tenho força, me ajuda, Senhor, a jejuar. Eu não entendo a Tua palavra, me ensina a mim ler a Tua Escritura. Senhor, eu não consigo orar nem 5 minutos, mas ora, intercede por mim, porque é o Teu Espírito que ora por mim. Envia o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo me ensina a orar. Mas as pessoas nem se esforçam, nem sequer dobram o joelho, nem sequer abrem a Bíblia, nem sequer inicia um jejum. E aí diz: eu não consigo. Deus conhece o coração de todos, meus irmãos. Deus conhece o coração de todos. E Ele não pede nada impossível, é o simples, é nós que complicamos. Então, meus amados irmãos, as coisas não acontecem porque falta mais busca. Falta eu buscar mais, falta tu buscar mais, falta nós buscar mais para as coisas sobrenaturais acontecer. A gente vê histórias de homens que eram usados por Deus, Daniel Berg, Gunnar, homens que eram usados, que buscavam, que a gente vê histórias daquilo que eles faziam a ponto de até flutuar, de estar ali flutuando na presença de Deus. Veja que coisas que até muitas das vezes vem a dúvida no coração, para as pessoas não acreditar. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que tudo pode acontecer para aquele que crê. Então, Jesus disse que montanha ia se mover. Por que acontecia isso na vida deles e não está mais acontecendo hoje? Não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não faz acepção de pessoa, porque está faltando uma geração que busca, está faltando uma geração que ora, uma geração que jejua, uma geração que consagra, uma geração que clama, assim como Pedro: Deus, eu quero conhecer o Teu sobrenatural, eu quero andar sobre as águas, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu quero te dizer para essa noite que é esse o propósito desta igreja: navegar no oceano do Espírito, ser usado, e aonde estiver, cumprir o seu chamado, a sua história com Deus, ganhando almas para Jesus, para que o nome de Cristo, Jesus Cristo Emanuel, seja glorificado em todo o céu, a terra e até mesmo o inferno venha estremecer. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais em vossos corações. E aqui, encerrada e selada, são essas palavras: fiel é a palavra de Deus. E até aqui, então, falou o Senhor. Que Deus abençoe, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus.